Você anda focando muito nos seus resultados? Sabia que tá sempre correndo atrás de tarefas e realizando tarefas pode ser uma autossabotagem? A gente vai falar disso nesse vídeo. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre um sabotador que chama hiperrealizador. Você sabia que você ficar focado muito nas suas tarefas e resultados também pode ser uma autossabotagem? Bom, vou te explicar o que se relaciona sobre isso. Pra gente, nessa perspectiva, parece que é lindo e maravilhoso, né? Alta performance. Mas não é exatamente isso, a gente vai ver que a alta performance está bem longe do hiperrealizador. O que a gente vai ver sobre ele? Bom, o hiperrealizador, assim como o prestativo, eles são sabotadores muito relacionados ao próprio desenvolvimento da infância e aquilo que a gente estuda, né, que a gente acaba tendo de experiência e compreendendo como reconhecimento de valor. O que ele fala pra gente, né? O hiperrealizador normalmente é aquela criança que a partir do momento que ele vê, que ele desenvolve tarefas, ele traz alguma situação, ele faz algo, ele tá sempre desenhando, trazendo experiências dele para os outros, ele começa a ser muito reconhecido por isso, reconhecido pelos resultados, reconhecido pelos talentos, e nisso ele entende que esse reconhecimento gera valor e afeto para ele. Assim como o prestativo ele vai pelo mecanismo da questão de fazer pelos outros, e o hiperrealizador ele vai na questão de fazer tarefas. Bom, e a partir do momento que ele se desenvolve, o que acontece? Ele entende que aquilo que ele faz vai gerar um reconhecimento para ele. E onde que isso acaba reforçando a nossa percepção? No nosso ambiente de trabalho. Não é por acaso que o hiperrealizador, ele é o sabotador mental relacionado aos workaholics. São as pessoas que elas acabam desenvolvendo um vício pelo trabalho. E o vício pelo trabalho, ele existe, é real, né? Parece que para quem entende a questão do descanso, para quem às vezes opera daquele jeito no trabalho, parece que é uma bênção, né? Você ser um workaholic, a pessoa é viciada em trabalho, nossa, ela tem uma super produção. Mas não. Qual que é o contexto do workaholic? O que a gente vai ver de uma pessoa dessa, um cenário de uma pessoa assim? Essa pessoa ela vai tender normalmente a se afastar dos outros, a não desenvolver outras áreas da própria vida. E essa questão da busca pelo trabalho é como um vício igual qualquer outro. É uma falta de satisfação pessoal que vai fazer ela afundar no profissional. E o hiperrealizador, ele acaba se vendo, né, muito reconhecido nesse tipo de ambiente profissional. Ele começa a operar, ele é o funcionário perfeito. Porque ele vai começar a desenvolver tarefas, às vezes é aquele cara que vai pegar a responsabilidade que não é dele, e se deixar a empresa na mão inteira dele, ele vai conseguir dar conta de tudo. E nisso, ele vai ter elogio, ele vai ter reconhecimento, ele vai ter pessoas dentro do ambiente de trabalho falando tanto que ele é produtivo e reforça ainda mais essa imagem que ele tem dele mesmo. Assim como o insistente, que a gente fala, né, o perfeccionista, eles operam quase em conjunto, né? Eles são irmãos quase. Por quê? Porque o perfeccionista ele tem um ideal para você, o hiperrealizador ele vai preencher isso todas as vezes que você tiver esse reconhecimento da sua performance, do seu resultado, e assim ele vai descartar o processo. Ele não valoriza o processo. Então, você pode estar lá dando seu sangue numa situação, fazendo, trabalhando. É aquele chefe interno que ele não vai te falar nenhum parabéns no final do dia pelo seu esforço enquanto você não entregar resultado. E mesmo quando você entregar o resultado, ele vai ser aquele sabotador que vai olhar para você e falar: tá comemorando por quê? Não fez mais que sua obrigação. Próximo passo. Então é aquilo, vai ser a vida também, assim como do insistente, que você vai se sentir na rodinha do hamster em relação à satisfação. Por mais que você tenha um contexto externo que te gere um reconhecimento, essa satisfação sempre vai ser momentânea. Porque às vezes quando olha em torno, olha as outras áreas da sua vida, provavelmente essas outras áreas ou elas não vão ter nem desenvolvido, como muitos workaholics não desenvolvem, não constroem nem relacionamentos, ou então elas vão estar em colisão, quase em destruição por causa disso. Por causa desse foco único e exclusivo em resultados e reconhecimento sobre esses resultados. O hiperrealizador, ele tem a característica de observar, né, de
idealizar apenas o sucesso e o resultado, e isso acaba criando a própria prisão mental dele. Enquanto ele não atingir aquilo, ou depois que ele atinge a obrigação, a responsabilidade desumana de sustentar esse tipo de situação, acaba se tornando o principal foco de sofrimento dele. Ele vai reconhecer esse sofrimento? Pode ser que demore muito tempo para ele chegar nesse ponto de auto-reconhecimento, e aí que é o problema. Né? A gente sabe que tem situações ao longo da sua vida, experiências que elas podem passar, às vezes áreas que elas podem colidir. São aquelas pessoas que se dedicam às vezes muito para o trabalho e chegam num ponto de falar: nossa, não vi a criação dos meus filhos, nossa, poderia ter ficado mais com a minha família, nossa, nem constitui um relacionamento. Isso pode estar envolvido a esse tipo de autossabotagem. Então a gente precisa ficar muito atenta. Por que eu falei da questão que o hiperrealizador, ele se distancia das pessoas de alta performance? Porque a gente tem aquela ideia como se alta performance fosse você produzir, foco na produção. E não. O foco é em performar, é você estar 100% presente, engajado em tudo que você está fazendo. Então a alta performance, ela vai falar para você tem que ter responsabilidade, você tem que ter direcionamento no seu trabalho, mas você também tem que ter direcionamento na sua família, no seu relacionamento, em tudo que está vinculado a você. Tudo isso constitui a sua vida e deve ter importância. Aí sim você vai entender que você é uma pessoa que vai performar. Da mesma forma também que o lazer é importante, da mesma forma que o descanso é importante. Então a mesma responsabilidade que você tem com setores de trabalho profissionais, você também precisa ter com o seu lazer, com o seu descanso e com o seu autodesenvolvimento. Por isso que uma coisa difere da outra, a gente não pode colocar como se performance fosse a ideia do hiperrealizador, que aí isso sim é um problema. E o que a gente pode fazer em relação às terapias naturais? O que elas podem auxiliar nesses aspectos? A gente tem alguns florais que são perfeitos para esse tipo de situação. O primeiro, que eu já venho falando dos sabotadores, é o Rock Water. Sabotador, ele tem a ideia de não ser flexível, ele cria um ideal para você e você tem que bater aquela reta, assim como crítico, assim como insistente, o hiperrealizador também é dessa forma. Ele tem um ideal e o ideal para você é senta e faz, conquista resultado, sucesso e fama. Aí sim você é uma pessoa de valor. Então isso te causa sofrimento. Isso aborta outras situações e outros setores. Então Rock Water é perfeito para resgatar essa flexibilidade e a visão que a vida ela precisa de ser um contínuo e ela não precisa de ser uma autoridade operante. Assim como o Beach também opera dessa forma, dessa questão do trabalho da própria intolerância. O hiperrealizador, ele vai ser extremamente intolerante, aquele cara que na hora que você vai querer descansar, ele não vai te deixar descansar. Na hora que você sentar no sofá, tentar ver uma TV, ele não vai deixar, ele vai falar: bonito, você tá descansando aí, tá sentado no sofá, tem louça pra lavar, tem casa pra arrumar, tem trabalho pra fazer, tem meta pra bater, e por mais que você tente ficar descansando, às vezes ele vai estar na sua cabeça falando do seu trabalho. Então ele vai operar dessa forma. A gente tem o oak. O oak é um floral que eu amo ele de paixão. Ele é o floral do carvalho. O que significa o carvalho? O carvalho é uma árvore que ele vai se desenvolver e a única coisa que para um carvalho é um raio. Então, são aquelas pessoas, o oak ele é direcionado como floral dos workaholics. Por quê? São as pessoas que vão fazer, às vezes vão assumir responsabilidade dos outros e no fim das contas elas podem chegar até adoecerem, que é o momento onde elas param, porque elas já chegaram no limite delas. Outro floral que é bacana é o vervém, assim como eu já falei também sobre ele. O vervém é um floral que ele vai falar dessa questão do entusiasmo, de um ideal. A pessoa ela vai se fixar no ideal, só que da forma negativa, ela vai ser autoritária, ela vai ser extremamente direcionada e de uma forma ditadora perante os outros e a si própria. Então isso acaba gerando sofrimento e também é uma pessoa que ela tende a chegar nos próprios limites por causa dessa vontade de alcançar um determinado ideal. E isso acaba se tornando prejudicial para ela. E o que a gente pode ver sobre aromaterapia? Dentro dos óleos essenciais, o óleo essencial de gerânio é um óleo essencial bacana para isso. Por quê? O gerânio ele vai trazer aquela flexibilidade. Nunca esqueço na aula de aromaterapia que eu tive, que uma professora ela falou: o óleo essencial de gerânio é que nem aquela atriz do Diabo Veste Prada, sabe?
que toda a vida dela colide, ela chega em um aspecto de uma determinada insensibilidade humana pela questão do profissional dela, de sustentar a imagem e a carreira, a dama de ferro. O Gerânio, ele trabalha dentro desse aspecto. Outro óleo essencial que é bacana é o óleo essencial de tangerina, que resgata a alegria das situações, cria mais flexibilidade e trabalha essa criança interior. Então ela precisa de se reequilibrar dentro desses parâmetros gerados de ideal de vida e reconhecimento. E também o óleo essencial de bergamota, que é outro cítrico que ele resgata a vontade de sonhar, cria novas perspectivas. Então, às vezes, você está muito direcionado para um profissional, ele vai criar a perspectiva de outras situações que também, né, você pode estar deixando de lado sua própria felicidade. Então, constituir um relacionamento, estar mais próximo dos seus amigos, da sua família. A bergamota, ela vai trabalhar isso. É o resgate dessas situações que fazem o seu coração como se fosse aquecer. E outro, para finalizar, a verbena também é bem bacana, porque vai controlar o estresse, vai trabalhar a questão do amor próprio. Você, às vezes, está numa hiperprodução, você não está cultivando amor próprio, isso está te desgastando, isso está fazendo mal para você. Então, a verbena, ela trabalha esse reconhecimento também, a importância do amor próprio. Bacana? Então, agora eu quero saber de você. Deixa aqui o seu comentário se você percebe que às vezes está focando muito nas realizações ou então as tarefas elas não estão te deixando descansar e viver, aproveitar um pouco mais da sua vida. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.